Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de alinhamentos, né, de bombas, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre alinhador a laser. Essa daí que foi justamente uma sugestão do Lucas, né, que mandou um e-mail aí para o canal. Ele tinha visto os vídeos, né, de alinhamento com relógio comparador, né, e ele achou interessante e perguntou justamente se não tinha um método mais fácil, né? E a gente já tinha até programado já fazer um vídeo falando sobre alinhador a laser, né? A gente está só montando aí as imagens, né, do alinhador, né? Então a gente está fazendo esse vídeo aqui de introdução para falar sobre os conceitos, né? Quando se vai fazer o alinhamento entre bomba e motor, ou o alinhamento de eixos, né, que a lógica na verdade é essa, independente do mecanismo, ou seja, de você manter o alinhamento entre o centro dos eixos, né? Você pode fazer de várias maneiras, né? O grande detalhe é, será que quando o alinhamento ele estiver pronto, será que ele vai estar atingindo, né, todos os planos, né? Seja o plano horizontal, ou o plano vertical, ou o plano horizontal, né, do alinhamento, né? Ou seja, mantendo a condição aí de perfeito alinhamento, né, sem contar também a questão das possibilidades de desalinhamento angular, né. O grande detalhe é esse, né. Como eu falei muito nos vídeos de alinhamento angular, né, quem tiver interesse, os links vão estar aí abaixo aí na descrição. Nessa parte de alinhamento, tem muito a questão de você calcular, fazer o alinhamento, analisar que diminuiu, mas ainda não está 100% pleno. E é muito difícil você conseguir, né, deixar o alinhamento zerado, né, como a gente fala popularmente, não, ou seja, ele ficar um alinhamento pleno. O importante é que ele entre dentro de uma condição aceitável para o processo, porque situações que venham a estar desalinhadas, né, equipamentos que venham a estar desalinhados, eles vão estar gerando vibração, maior esforço no eixo, enfim, vai gerar uma série de consequências aí que pode estar prejudicando os mecanismos, né? E existe justamente o alinhador de eixos a laser, né? Ele é bem prático de utilizar, né? Existem vários modelos, né? Aí depende do fabricante, das características de interface, né, deles, né? E aí justamente a gente vai estar fazendo no próximo vídeo sobre alinhamento, falando justamente sobre algumas características que são comuns, né, nesses alinhadores. Então o que acontece nesses casos? Né, é muito comum você estar justamente colocando o dispositivo que emite o feixe de luz, né, o feixe de laser, né, fica alinhado com o eixo do elemento de referência, que aí pode ser a bomba ou o motor, né, a gente já comentou sobre isso, a questão do elemento de referência. Normalmente é o elemento que tem mais dificuldade de se movimentar, então você deixa ele como referência e deixa ele como elemento, né, de referência e faz um alinhamento com o outro, né? Então você vai ter sempre essa relação, né, de quem é que vai estar emitindo, né, o feixe de luz, né? Às vezes é comum de você ter emissão e recepção dos dois, né? Ou seja, ele vai estar emitindo dois feixes de luz, né, dois feixes de laser, né? E justamente esses feixes de laser eles vão estar acoplados a um dispositivo, né, um monitor, onde você vai estar observando as características do desalinhamento, né? Então, quando você setar o equipamento, ele já vai te dar essas condições de analisar de forma online como é que está o desalinhamento. Então, você vai saber o quanto é que você vai deslocar no plano horizontal, né, no plano vertical e se tiver algum desalinhamento angular, né? Então, você já tem essa característica. Normalmente eles pedem para você fazer giros, né, de até 180 graus, né, para fazer as verificações, né? É muito comum também que esses dispositivos eles tragam um termo de análise chamado pé manco. Esse pé manco ele é o seguinte: como esses dispositivos, esses equipamentos, eles são apoiados por meio dessas bases, né, ou desses pés, é muito comum que um desses pés ele fique mais baixo do que os outros, né? Ou seja, na conjuntura total você vai ter um sempre mais baixo, né? Então esse daí seria relativamente o pé manco, né? Então ele faz também essa análise, né, onde ele pede para apertar o parafuso de cada pé, né, e verifica se tem um que vai estar dando desnível, né? Então a primeira referência, né, é justamente corrigir esse desalinhamento do pé manco,
né? A maioria dos alinhadores a laser faz esse tipo de condição, né? Então, esse é um vídeo de introdução, né? A gente vai estar fazendo outro vídeo que vai estar simulando uma situação de uso de alinhador a laser para verificar como é que ele funciona, e realmente ele é bem mais prático do que você está utilizando o relógio apalpador, está fazendo aqueles cálculos, porque ele vai estar te mostrando, né, o resultado já online, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar respondendo aí a pergunta de um colega que foi feita aí por e-mail, né? Que na verdade é mais uma explicação sobre como funciona o calibrador tampão, né? O calibrador tipo passa, não passa, né? E aí algumas pessoas realmente têm um pouco de dificuldade, né, entender como ele funciona, mas é simples. Vamos dar uma observada aqui. Bom, esse tipo de calibrador, ele pode ser para furo, tem tipo de calibrador também paralelo, mas aqui no caso, supondo que seja para furo, o que acontece? Vamos supor que tenha sido executado um furo, um diâmetro qualquer, e ao se utilizar esse instrumento aqui para verificar se o furo ele está dentro da tolerância, como é que ele funciona? Ou qual é a situação para estar correta? Tem que ser introduzido o calibrador com o diâmetro tipo passa, né? Então ele vai ser introduzido no furo e ele vai passar normalmente, e o não passa, ele não vai passar, obviamente. Aí, pô, mas que explicação é essa, né? Claro que é assim que funciona, né? Um passa, o outro não passa. Beleza, mas o que é que eu quero explicar é qual é a lógica para o funcionamento. Vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui seja uma tolerância, eu vou colocar, normalmente é para tolerância H7, ou tolerância de ajuste, né? Não necessariamente H7, mas a maioria, mas de fato eles são para tolerância de ajuste, mas é que eu não vou colocar uma tolerância de ajuste, eu vou colocar uma tolerância já traduzida, né? Vamos colocar aqui que a tolerância para o furo seja de 30 até 30,008. Pronto. Então, se o furo ele foi executado com qualquer valor entre 30 e 30,008, ele está correto. Então, se eu for utilizar um calibrador desse aqui, o que é que acontece? Esse diâmetro do passa ele vai ser o menor diâmetro possível. Ou seja, qual o menor diâmetro possível? 30. Ou seja, esse calibrador ele vai vir com a referência para passar com o diâmetro de 30 milímetros. Ok? O calibrador não passa, ele vai pegar o diâmetro maior e vai utilizar o primeiro valor acima do maior. Ou seja, se aqui é 30,008, significa que ele vai ter o diâmetro, vamos supor aqui, deixa eu colocar aqui mais embaixo. Vou colocar aqui, 30,00, vou colocar aqui 85. Né? Então veja que esse diâmetro aqui ele é maior do que o permitido, que é 30,008. Então ele vai pegar um diâmetro próximo do diâmetro limite, mas sendo maior. Ou seja, ele vai ter uma amplitude entre o menor diâmetro, que é o que o calibrador tipo passa está calibrado, e o não passa, ele vai estar referenciado com um diâmetro um pouco maior do que o limite do furo, fazendo com que tenha justamente uma margem de tolerância. Né? Então, se o passar, significa que o furo está no mínimo com o diâmetro menor. Né? E se o não passar, significa que o furo ele está menor do que esse valor que é acima da tolerância limite. Aí no caso a gente está supondo aí 30,0085. Então, atendendo a condição, ele está ok. O que pode ocorrer para não atender a condição? O passa não passar. Né? Então, nesse caso, já significa que o furo está menor do que o diâmetro menor. Né? Então, se o passa não passar, o não passa com certeza não vai passar também, porque ele tem um diâmetro maior. Agora, se o passa passar e o não passa também passar, significa que o diâmetro do furo ele vai estar maior do que o limite superior. Né? Então, ele funciona dessa forma. Tá bom? Então, a condição dele passar, ele vai estar levando em consideração aí uma faixa de tolerância indicada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar justamente falando sobre ângulo proporcional, né? Indicação de ângulo proporcional. Né? Às vezes você se depara com uma relação de indicação de ângulo que não vê um valor direto, né, do ângulo, né? Ele traz uma relação percentual, como esse caso aqui. E aí nesse caso, né, a gente tem que tomar como base justamente essa análise proporcional. Por exemplo, esse caso aqui vem com 4%, o que é que a gente faz? É só pegar o valor, né, indicado aí da porcentagem e dividir aí por 100, né? Que nesse caso aí está representando 100 milímetros, né? Ou seja, é a relação de variação de ângulo a cada 100 milímetros, né? 4 dividido por 100 dá igual a 0,04. Ou seja, esse valor 0,04 a gente pode multiplicar pelo comprimento total. Qual é o comprimento total? 250 milímetros, né? Ou seja, a variação é justamente de 10 milímetros, né? Que variação é essa de 10 milímetros? É justamente essa relação aqui desse comprimento, né? Ou seja, esse comprimento aqui ele está 10 milímetros menor do que esse inicial, que é 50. Ou seja, esse comprimento aqui menor, ele tem justamente 40 milímetros, né? Ele está 10 milímetros menor. Né? Então, na prática, esse 4% aqui ele está indicando que a cada 100 milímetros vai ter uma inclinação de 4 milímetros. Né? Ou seja, se a gente fosse traçar aqui, né, uma relação proporcional, vamos fazer aqui um retângulo, vamos dividir aqui como se fosse 100 milímetros, vou aumentar aqui mais 100, 100 e essa parte aqui final menor, né, indicando aqui 50. Né? Então, a gente teria aqui 50 milímetros, a gente teria aqui 100 e a gente teria aqui 100 novamente, ou seja, 100 mais 100 mais 50 vai dar 250. Então, exemplo, se a gente fosse verificar esse ângulo, ao chegar nesse comprimento aqui de 100 milímetros, a gente teria justamente uma diferença aqui, né? E essa diferença ela seria de quanto? De 4 milímetros, ou seja, a cada 100 milímetros, 4 milímetros de variação. Logo, 200 milímetros, a gente teria aqui uma variação de 8 milímetros. Nesse caso aqui, como tem mais 50 milímetros, né, ou seja, 50% da variação, a gente teria mais 2 milímetros. Né? Então, a gente tem 4 milímetros de variação, mais 4 aqui, 2, que vai dar o total de 10 milímetros de variação. Né? Então, nesse caso aqui, é só seguir a regra pelo cálculo aqui que você vai estar justamente descobrindo, né, o quanto é que está tendo ali de variação proporcional, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.